Jesus que nós acreditamos, que nós cremos. É o Jesus que morreu, mas que está vivo e que tem uma promessa maravilhosa. Nós vamos morar com Ele. Nós vamos para o céu morar com Jesus. Nós vamos deixar essa vida e iremos morar com Jesus. Imaginem só, se a nossa vida fosse só isso aqui, né? Imaginem só, se a minha vida fosse só eu ser deputado federal. Que luta para ser deputado. Mas se só fosse isso. Mas a minha vida não é só isso. A minha vida é ir para o céu e morar eternamente com Deus. Eu vou morar eternamente com Deus. Vou ter uma vida eterna de alegria. Imaginem só o ser humano, o homem, que passa essa vida toda buscando riqueza, buscando poder, buscando satisfazer a sua carne, e recebe a notícia de que os seus dias estão contados porque está com a enfermidade e vai morrer. Imaginem só que tristeza. Imaginem só o pai que recebe a notícia do que o seu filho com 25, 26, 27 anos está com câncer e vai morrer. Se ele não confiar nessa vida eterna, ele vai dizer: que Deus é esse? Que Deus é esse? Até o próprio crente, até o próprio cristão, diante dessa notícia, ele ainda diz: meu Deus, tem misericórdia de mim para eu não blasfemar contra o teu nome. Eu estou dizendo isso porque eu tenho ouvido alguns testemunhos nesses últimos dias. Tem um camarada que está trabalhando comigo agora, perdeu um filho com 27 anos de idade. Um filho na igreja, louvando a Deus, adorando a Deus, e de repente o menino, em poucos meses, recebeu a notícia e morreu. E ele disse: irmão Fábio, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Como é difícil. Semana passada, esse mês, no começo do mês, meu menino teve um problemazinho no pé, um calozinho. Aí inventou de cortar o courozinho do calo com a tesoura, infeccionou. Mas eu sofri tanto, péssimo do meu menino. Agora, graças a Deus, está bem. Mas eu sofri tanto. Eu disse: meu Deus, tem misericórdia. Eu sofri tanto, uma coisinha pequenininha. Imagina se eu tivesse perdido o meu filho. Imagine se eu tivesse perdido o meu filho. Tem pessoas que precisam receber, às vezes, aí, diferente, receber um castigozinho para se render. Para se render. Aí alguém também pode até dizer: mas, irmão Fábio, Deus é maravilhoso comigo. Eu sou deputado, né? Eu tenho riquezas, eu tenho isso. Mas às vezes Deus quer fazer infinitamente mais do que você tem hoje, do que você imagina. Às vezes o camarada é deputado, mas Deus queria que você fosse governador. Mas não um simples governador, não. É um governador para revolucionar o teu estado, para que as pessoas do Brasil dissessem: mas que maravilha o estado daquele deputado. Então, meus irmãos, eu acredito em Deus. Nós acreditamos em Deus. Hoje eu sou deputado por Deus. No dia que eu consegui explicar a minha vida para essa casa, foi porque foi Deus, não foi Deus que fez. Quando a gente consegue explicar as coisas que Deus faz na vida da gente, né, consegue explicar as coisas que acontecem na vida da gente, não foi Deus que fez. As coisas de Deus são inexplicáveis. Sempre a gente tem um testemunho sobrenatural para dizer: mas eu não tinha condições. Dessa vez, pastor João Campos, eu estava doente. Fiz a campanha doente. Fiz a campanha totalmente sem condições. Eu estou aqui, graças a Deus hoje. Não sei o que foi que aconteceu comigo, mas devo ter pego uma síndrome do pânico. E eu não conseguia estar aqui conversando com as pessoas. Me dá sinto de vez em quando, mas eu dizia assim: se síndrome do pânico leva o camarada para ficar dentro do quarto trancado, eu vou fazer o contrário, eu vou para a rua. E fui para a rua.
E graças a Deus eu estou aqui de pé. Fui liberto desse mal, estou aqui de pé. E Deus fez a gente subir de 4 mil votos para 68 mil votos. Aí tem muito policial que diz assim, mas o Major Fábio disse que foi Deus que deu a vitória a ele. Mas foi a gente que votou? O homem natural não consegue compreender, né? E ele não sabe nem às vezes dar glória a Deus. Às vezes eu vou dar glória a Deus, vou tirar a glória de mim. Não é verdade? Mas glória a Deus. Eu não tinha condições de estar aqui. Deus me trouxe para essa casa. Não fiz nada. Porque foi assim que eu entreguei a minha vida. Para ele ser o dono dela. Eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade, eu estudei numa escola, que hoje é chamada Escola Neuza Rodrigues. Que era a Escola Assembleia de Deus. E lá tinha um deputado, não sei se lá tinha chegado, o deputado Salatiel Carvalho. E eu era lá de Caetés, Abreu Lima, e eu dizia, eu quero ser deputado. Esse rapaz chegou e eu quero ser também. Eu quero ser também. E quando eu fui para Paraíba, eu cheguei lá sem conhecer ninguém. E eu cheguei dizendo para as pessoas que eu queria ser deputado. Às vezes eu dizia até que queria ser governador. E as pessoas sorriam e brincavam. E diziam, irmão Fábio deve ter ficado louco. Porque às vezes a gente diante de coisas grandes, o pequenininho, as pessoas, né, dizem, não tem condições não. E os pequenininhos às vezes desistem. Eu sei que todo mundo tem uma história parecida com a minha, né, se não for a mesma, né, mas parecida. E às vezes a gente desiste. Imagine só que a deputada Benedita, né, aconteceu para ela estar aqui, né? Se ela contar a história dela, né? Então, nós chegamos ali, eu dizia, eu vou ser deputado. Eu vou ser deputado. E um dia, estava desesperado, era tenente da Polícia Militar, eu acho que era capitão da Polícia Militar, e estava preparado para fazer as malas para voltar para Pernambuco. E Deus falou para mim que eu ia ser deputado federal. Lá na cozinha da minha casa, Deus falou para mim que eu ia ser deputado federal. Eu disse, mas meu Deus, como é que eu vou ser deputado federal pela Paraíba se eu estou fazendo minha mudança para Pernambuco? Fiz a mudança para Pernambuco, fui candidato a deputado federal em Pernambuco, tive 2.700 votos. Fui candidato a prefeito da minha cidade. A cidade que tinha me dado 1.300 votos para deputado. Eu disse, essa cidade me ama. Aí eu tive 500 votos para prefeito de Abreu Lima. O camarada venceu com 24 mil. Mas eu voltei para Paraíba porque Deus tinha uma promessa para mim na Paraíba. Eu voltei para Paraíba e lá na Paraíba eu disse, eu tive 2.700 votos em Pernambuco, aqui eu tenho 4 mil votos. E com 4 mil votos eu vou ser o terceiro suplente. E como terceiro suplente fica faltando só 3 sair da minha frente. E eu vou ser deputado federal. E graças a Deus, eu lembro que tinha um casal de oficiais tomando café pela manhã em casa. Aí disse, o Major Fábio agora é deputado. Aí a esposa disse, foi Deus. E com esse testemunho, não é? E com outros testemunhos e com outras pregações, esse casal se converteu. Porque viram a mão de Deus. Viram a mão de Deus. Então Deus, ele é maravilhoso. E pode fazer muito mais. Eu sei que Deus pode me fazer um dia um pastor. Glória a Deus. Isso é bem mais difícil. É bem mais difícil. Mas eu creio. Eu creio que Deus tem um propósito muito grande na minha vida. Eu sei que talvez a gente não consiga que a PEC 300 seja aprovada aqui nessa casa. Mas eu tenho certeza que Deus vai me fazer pregar o Evangelho para muita gente. E muita gente vai se converter. E a vida de um pecador é muito mais importante do que o salário dos policiais do Brasil. Talvez as pessoas não compreendam isso. Mas é muito mais importante. E eu creio nisso. Eu creio que Deus vai continuar conosco. Agora nós precisamos mudar as nossas vidas. Nós precisamos corrigir os pequenos defeitos que nós temos. Nós precisamos nos santificar. Que a Bíblia pede santificação. Eu sei que é difícil. Não estou falando aqui com hipocrisia, não. Eu estou falando aqui porque é difícil para mim e é difícil para todo mundo que está aqui. É muito difícil santificar. É muito difícil se afastar das coisas que o mundo já determinou como padrão
padrão de que tem que fazer, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito, porque todo mundo faz. Por que você não faz também? A gente tem que fazer, porque se nós não fizermos, como é que vai ser daqui para frente? Mas nós temos que acreditar em Deus, porque Ele existe, porque Ele ressuscita, porque Ele cura, porque Ele faz a mesma coisa que fazia antes. Talvez nós tenhamos mudado, talvez a igreja tenha mudado, mas Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo. Está conversando com o capitão Assunção, está aqui filmando a gente, está bem magrinho. Vai ser senador pelo Espírito Santo. Amém. Vai ser senador e eu creio. Às vezes a gente vê uma ideia, né? Como é que pode, né? Mas eu creio. Lá na Paraíba eu disse: se você candidato a governador, as pessoas estão sorrindo do mesmo jeito como sorriam quando eu disse que era deputado. Acaba de mais Fábio, vem para deputado. Eu digo: poxa, se há alguns anos eu tivesse dito para você que eu ia ser deputado, tu ia sorrir, cara. Tu ia dizer: tá louco. Mas eu quero, porque Deus sabe do meu coração. Deus sabe o que é que eu quero fazer como governador. Deus conhece nosso coração. Se eu não for, glória a Deus, aleluia. Aí quem sabe eu vou ser pastor. Não é que maravilha? Eu estou pensando nisso. Não é verdade? Estou fazendo prova de Deus, mas estou pensando nisso. A minha estratégia talvez não seja ser governador. A minha estratégia talvez seja abandonar a política para ser pastor. Eu sei que pode ser pastor e político. Mas eu quero pregar o Evangelho. Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero levar para as pessoas, né, essa palavra que salva, essa palavra que transforma, né, que faz o gari, que faz o menor funcionário passar na frente do rico. Um dia desse eu vi um deputado que não é evangélico a dizer: rapaz, como é que pode? O camarada passa lá na frente da minha casa cantando, né, e agradecendo a Deus. E às vezes eu, deputado, acordo triste, acordo reclamando da vida. Como é que pode isso? Pode. Você tem um pouquinho. Não é ter nada não, é ter um pouquinho para comer, para vestir e para morar. E dizer: Deus, tu és maravilhoso.